pessoal, estamos de volta aqui, segundo bloco da nossa resolução de questões do CESP sobre princípios orçamentários. Vem comigo, vamos lá. Olha só, próxima questão, procurador da Prefeitura de Boa Vista. É viável, é possível incluir na Lei Orçamentária Municipal a autorização para a contratação pelo município de operação de crédito por antecipação da receita, certo? Nós estamos aqui diante de uma exceção à exclusividade, né? É possível, tá? Você já autoriza, tá? Beleza? Você autoriza, certo? Tranquilo, né? Inclusive por aro, qualquer operação de crédito. Vai lembrar que a aro, apesar de ser extra-orçamentária, né? Apesar da aro ser extra-orçamentária, ela pode estar na LOA. Então veja que o fato, o que se define, o que se utiliza para classificar em algo como orçamentário ou extra-orçamentário não é estar ou não no orçamento, mas a sua finalidade, a sua origem, sua destinação. Beleza? Próximo, procurador de Campo Grande agora. Vige, está vigendo, está atual. No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da anualidade orçamentária. 2 pontos. Nenhum tributo será cobrado no exercício financeiro sem prévia autorização orçamentária. Aqui, totalmente errado. Ele misturou anualidade. Você tem a anualidade orçamentária e você tem a anualidade tributária. São 2 conceitos diferentes, tá? Olha só, a anualidade orçamentária, a gente já viu. O orçamento é válido por um período de tempo chamado exercício financeiro, que atualmente é 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tranquilo, favorável, no estresse. O princípio da anualidade tributária é a regra que proíbe que um imposto seja instituído e cobrado no mesmo ano, no mesmo exercício. Então, por exemplo, se o governo instituir hoje o imposto sobre grandes fortunas, que é de competência da União e ainda não foi instituído, ele só pode começar a ser cobrado ano que vem, né? E esse princípio da anualidade tributária não tem nada a ver com orçamento, porque eu posso instituir, majorar um tributo e não prever no orçamento. E eu arrecadar esse tributo, certo? Eu arrecadar esse tributo e ainda assim ser uma receita orçamentária que pode ser utilizada para o financiamento da despesa. Então não confunda anualidade orçamentária com anualidade tributária. E como a gente viu, né, nas aulas, nas questões sobre PPL da LOA, eu posso incluir eu posso instituir, eu posso majorar um tributo, mesmo se não constar na LDO, né? Mesmo se não constar na LDO. A LDO vai dispor, vai falar sobre, mas não precisa colocar tudo sobre legislação tributária. Beleza? Então, show de bola. Então, o item aí está errado. Vamos lá, próximo, analista, Ministério Público, TCE, Pará. Conforme previsão constitucional, a lei orçamentária anual deve conter apenas dispositivos relativos à previsão da receita e à fixação da despesa. Beleza, até aqui nós estamos falando, né, do princípio da exclusividade. Você já está vendo que o princípio da exclusividade não cai, né? Ele despenca, tá? Neymar. Exclusividade. Ressalvada a possibilidade, nos termos da lei, de dispor sobre autorização para abertura de crédito suplementar, ok, e contratação da operação de crédito, ainda que antecipação. E aí nós já matamos a pau, né? Princípio da exclusividade. Beleza? Princípio da universalidade. Universalidade, lembre dessa palavra, lembre dessa expressão, todas as receitas e despesas tem que constar na LOA, salvo as exceções que nós já falamos.
O princípio da publicidade, isso aqui é um princípio constitucional lá do artigo, né, lá do artigo 37, né, o famoso LIMP, o P do LIMP, publicidade. Todos os atos da administração pública têm que ser públicos, têm que ser publicados. Isso inclui, obviamente, o nosso orçamento, né? Princípio da legalidade, o orçamento é lei formal, aprovada lá pelo Poder Legislativo, de iniciativa privativa do Poder Executivo, tá? E o princípio da totalidade, esse daqui vale a pena a gente falar, tá? Você vai anotar no seu material o seguinte: o princípio da totalidade é uma visão moderna da unidade. Como assim, Vinícius? O princípio da unidade vai me dizer que eu tenho um orçamento por esfera, correto? Um orçamento por esfera, né? União, estados, DF e municípios. Cada um tem apenas um orçamento. De boa. A totalidade é uma visão moderna, por quê? Porque você sabe que a LOA ela é formada por 3 orçamentos. O orçamento fiscal, o orçamento de investimento das estatais e o orçamento da Seguridade Social. Então, qual é a lógica do princípio da totalidade? A totalidade de orçamentos vão estar condensados em uma única peça orçamentária. Olha a sacada. Isso aqui é papo 10, hein? Então a totalidade é uma visão moderna. Enquanto antigamente eu tinha só tem uma lei orçamentária. De boa, eu ainda só tenho uma lei orçamentária. Acontece que a Constituição fala que a LOA é formada por 3 orçamentos. Eu tenho um orçamento fiscal, eu tenho um orçamento de investimento da Seguridade. Então, como é que eu tenho um orçamento se eu tenho 3 na Constituição? Aí a doutrina falou, não, peraí. Então, na verdade, a roupagem, a visão moderna da unidade é a totalidade. A totalidade dos orçamentos deve estar condensados, devem estar compatibilizados em uma única peça, em uma única lei orçamentária. Então, eu tenho 3 orçamentos que compõem a mesma peça. Agora, papinho de gordo, tá? Eu sou gordo. É só você pensar, meu querido. Cada orçamento fiscal e Seguridade Social é uma fatia de uma pizza. Então, assim, você tem 3 fatias que juntas formam uma única peça gostosa e saborosa para mandar ver naquela sexta-feira à noite, né? Então, 3 fatias de pizzas, 3 orçamentos formam uma única peça, uma única pizza, beleza? Então, essa é a lógica do princípio da totalidade. Beleza? Então, já está falando aqui que vai dar até mais rápido, né? Quando chegar as questões específicas desses princípios. Vamos lá, mais uma aí. Agora, assistente Ministério Público, TCE Pará. Vamos lá. Se a União arrecadar determinado tributo cuja receita deva ser compartilhada com outros entes, deverá incluir em seu orçamento a parcela a ser posteriormente distribuída. Exato. Exato. Aquele exemplo do IPVA. O Estado vai colocar lá no orçamento dele, inclusive o dinheiro que ele vai gastar, que ele vai ter que passar para o município. Então nada mudou. Aí ele fala, essa obrigação decorre de qual princípio? Orçamento bruto. Basta você lembrar da lógica do IPVA. Tá? O princípio da programação, esse vale a pena a gente bater um papo nele. Primeiro que você não vai encontrar ele na legislação, porque ele é um princípio doutrinário. Tá? Você vai encontrar ele lá no livro do professor James Giacomoni. Tá? Então, ó, anota aí esse livro que eu recomendo para você se você quer aprofundar em orçamento, se você quer ser bom em orçamento mesmo. Se você vai fazer algum concurso, por exemplo, consultor de orçamento, analista de orçamento, vale a pena dar uma lida nesse livro, tá? James Giacomoni, tá?
ele fala do princípio da programação. O que, que é isso? O orçamento público ele tem que estar compatibilizado com o planejamento. Você não pode simplesmente dizer, eu vou gastar com XYZ, e não ter, né, metas a serem alcançadas, objetivos a serem atingidos. Você tem que compatibilizar o gasto público com o planejamento. E aí, nessa ótica, juntam, né, os três instrumentos de planejamento e orçamento. O PPA dando um escopo mais estratégico, a LDO, camisa 10 ali em campo, né, fazendo a organização do que o técnico quer para que cada jogador vai fazer. Né? Então, é o capitão do time. Né? A LDO vai fazer o papel tático, vai fazer a ligação entre o que se quer estrategicamente e o que vai ser executado na prática. E o orçamento ele vai ter que ser elaborado, vai ter que ser aprovado, compatibilizado com essas regras diretrizes estratégicas. Então esse é o princípio da programação. O orçamento não pode ser uma mera peça contábil, onde você tem um valor para receber e um valor a gastar. Até brinco, né, que lá no orçamento tradicional, que é a visão do orçamento tradicional, né, pessoal? O orçamento tradicional é muito parecido com o orçamento familiar. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente está preocupado só com se no final do mês as contas vão fechar. Né? E essa é uma visão extremamente arcaica e perigosa do orçamento, porque não pode ser visto dessa forma. Né? O orçamento público ele tem muito mais, ele tem uma finalidade muito maior do que simplesmente uma mera peça contábil, um controle de ganhos e dispêndios. Ele é um instrumento para o alcance de uma norma programática do Estado. O Estado tem que construir, né, promover o bem de todos, tem que construir uma sociedade livre e solidária, tem que garantir o desenvolvimento nacional. E como é que o Estado vai fazer isso? Através do orçamento. Então, o orçamento ele é muito mais do que um fluxo de caixa, de entrada e controle de entrada e saída. Ele tem que estar programado e ele reflete justamente essa programação ao longo dos anos. Beleza? Então, o princípio da programação, muito interessante aí. Tá? Princípio da unidade, já falamos, né? Também pode aparecer na sua prova totalidade, nós falamos aí na questão anterior, tá? Da totalidade. O princípio do equilíbrio, já vimos, né? Que as receitas devem ser maiores ou iguais às despesas. As despesas não podem exceder o montante a despesa não pode exceder o montante da receita. E o princípio da exclusividade também já falamos várias vezes. Então tá de boa na lagoa, tranquilaço. Vamos lá. Próxima questão aí, procurador do TCE Rondônia. À luz da ordem constitucional financeira, assinale a opção correta em relação aos princípios orçamentários, tá? Letra A. Por violar o princípio da legalidade, a utilização de medida provisória no processo legislativo orçamentário é vedada, ainda que destinada a atender despesa imprevisível e urgente como a decorrente de comoção interna. Tá errado, tá? Tá errado. Aqui a gente vai ter que fazer uma pausa e entender, ó. A medida provisória é um instrumento legislativo utilizado em caráter de relevância e urgência conforme lá a Constituição Federal. O que acontece é o seguinte, já que ela tem um escopo de relevância e urgência, o Constituinte colocou lá, falou, ó, é vedada a edição de medida provisória em matéria orçamentária. O mesmo se aplica à matéria reservada à lei complementar, salvo no caso do crédito extraordinário. O que é o crédito extraordinário? É justamente para atender despesa urgente e imprevisível, tais como guerra, comoção interna e calamidade pública. Então, eu estou falando para vocês aqui o seguinte, eu estou falando para vocês que, no caso específico do crédito extraordinário, como o crédito extraordinário é para atender medida urgente e imprevisível, a medida provisória é um instrumento legislativo utilizado para despesas de urgentes e relevantes, ó, casou, rolou o fechamento, né? Rolou o fechamento. Se eu tenho uma urgente e previsível, outra relevante e urgente, caramba, fechou. Aí o Constituinte, beleza. Eu não posso falar sobre matéria orçamentária, mas no crédito extraordinário eu posso. Aí quando a questão
quando a questão fala para mim que até aqui, ó, por violar a legalidade, o princípio, a utilização de medida provisória no processo legislativo é vedada? É vedada. Aí vem o erro. Ainda que destinado a atender despesa urgente e imprevisível, aí não. Aí esse finalzinho tá errado. Beleza? Então guarda isso daí. Vamos aprofundar um pouco o debate aqui, né? Vamos aprofundar um pouco o conhecimento, já que o curso aqui é voltado para uma banca que exige muito de vocês, tá? B. O princípio da exclusividade exige que a lei orçamentária não contenha chamadas caudas orçamentárias e, por isso, veda a contratação de operações de crédito. Estava certo até aqui. Realmente, o princípio da exclusividade veda a cauda orçamentária, veda lá o que o Barbosa chamou de orçamento rabilongo, mas não veda a contratação de operação de crédito, não. Está errado aí a letra B. Está errada a letra B. Beleza? Vamos lá, letra C. O princípio do planejamento refere-se à exigência de criação por parte da administração de órgãos especializados em matéria orçamentária e capazes de executar o orçamento com legitimidade, eficiência e economicidade. Que viagem! O princípio da programação nós vimos, né? O princípio do planejamento, da programação, que está voltado aí, não é que está voltado, né? Está próximo aí do princípio do planejamento, tá? Ele está mais voltado para a compatibilização, né, do orçamento com os demais instrumentos. Então não tem nada a ver com isso daí, tá? Show de bola? CD. O princípio da anualidade orçamentária perdeu validade com a Constituição. Nem continua lendo essa besteira, não. Tá? Porque está totalmente errado, né? Uma vez que o texto previu lei orçamentária com vigência superior a 1 ano. Não, na verdade não é a lei orçamentária que tem vigência superior a 1 ano. Na verdade é o PPA que tem essa vigência superior a 1 ano. Tá? E só sobrou a letra E, que é o nosso gabarito, né? Pelo princípio do orçamento bruto, o imposto sobre propriedade do veículo automotor recolhido do Estado deve ser totalmente lançado como receita do Estado, ainda que a parte de sua receita seja partida com o município. O velho exemplo que eu já dei para vocês, né? Então, letra E aí, o nosso gabarito. Questão de procurador aí do Tribunal de Contas do TCE Rondônia. Questão aí de alto nível. Tá? Vamos mais uma aí, analista de controle externo. Na verdade é o auditor, né, de controle externo, né? Vou até botar aqui que eu coloquei errado. É auditor, tá? Auditor de controle externo. Haverá respeito às exigências do princípio orçamentário da unidade, caso o orçamento contenha em um único documento todas as receitas e as despesas de um mesmo, aí entra a tua capacidade de raciocínio, né? Então, quando eu falo em unidade ou totalidade, também pode aparecer na sua prova assim, né? Você vai lembrar do quê? Você vai lembrar que é de um poder? Não, o orçamento não é de um poder. É de um plano? É de um ordenador? É de um órgão setorial? Não, né, pessoal? Ele é de um ente da federação, certo? Então, ele é de um ente da federação. Cadê aqui? Deixa eu ver. Tá bom? Então, ele vai ser aqui, ó, de um ente da federação. Ok? Então, gabarito aqui, letra B. Tá? Então, todo orçamento de um mesmo ente vai estar em uma única peça orçamentária, em um único documento orçamentário. Beleza? Show de bola! Vamos então aí para a próxima questão. Só se o meu slide quiser, né? Aí, próximo. Vamos lá. Um dos princípios orçamentários presente na Constituição da não vinculação. Aí, o que eu falei para vocês, que uma hora ia chegar um princípio aí para a gente falar. Tá? Então, o princípio da não vinculação. Beleza, ele se aplica às receitas de impostos, isso aí você já sabe. Agora a gente precisa trabalhar o quê? A gente precisa entender quais são as exceções ao princípio aí da não vinculação, beleza?
Então, vamos colocar aqui exceções, ó. Tá? Vamos lá. Primeira exceção aí ao princípio da não vinculação, a gente tem aí o mais básico, o mais lógico, né? A repartição de receitas. A repartição de receitas constitucional, né? Constitucional, é obviamente uma exceção ao princípio da não vinculação, né? Então, tranquilo. Aí a gente tem o quê? Manutenção do ensino. O constituinte, né? O constituinte disse, não, podemos vincular aí um piso mínimo, né, para o ensino, né? Você tem aqui, ó, implementação da saúde também. A saúde e a educação, né, são, aí vamos dizer, bens muito tutelados pela Constituição, né? Beleza. Aí você tem repartição de receitas, saúde, manutenção e desenvolvimento, né? Manutenção e desenvolvimento do ensino, implementação da saúde. Na mesma ótica da repartição de receita, você vai lembrar do pessoal que trabalha na Receita. Ou seja, administração tributária. Então, eu posso vincular recursos, né, para a realização de atividades da administração tributária. Beleza? E aí você tem a possibilidade de garantia e contra-garantia, tá? Contra-garantia à União. E, lógico, para pagamento de débitos para a União, tá? E aí você tem três exceções que eu li em um livro e eu não vi cair em prova, mas eu coloco nos meus materiais, tá? Mas eu coloco nos meus materiais, porque nunca se sabe, né? Você tem, ó, Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Opa, volta. Da pobreza. Beleza? Programa de apoio à inclusão e promoção social. Certo? E Fundo Estadual de Fomento à Cultura. Gente, todas essas exceções, tá, estão na Constituição Federal. E se você quiser criar mais alguma exceção dentro do princípio aí da exclusividade, você vai ter que criar, né, vai ter que aprovar uma emenda constitucional, certo? Então, cuidado aí. Então, veja só, eu tenho todas essas exceções ao princípio da não vinculação. Lembre-se que no Brasil está focada nos impostos, beleza? Aí, receitas originárias não tem nada a ver, né? Todas as receitas correntes, não apenas receitas de impostos, receitas de capital e receitas condicionadas. A gente vai falar sobre, vai ter uma aula específica só sobre classificação da receita, ok? Então, item aí, letra A, o gabarito. Próxima, na lista TJ Amazonas. O ente da federação que arrecadar tributos pertencente a outro deverá incluir o produto integral de receita em seu próprio orçamento, em respeito ao princípio da universalidade. Essa questão aqui é boa, hein? Porque essa é daquelas questões que separa o joio do joio, né? Item está certo. E aí o CESP tem um entendimento que eu já comentei aqui na aula de hoje para vocês, né? O princípio do orçamento bruto, ele é
fechamento do princípio da universalidade. Então, o orçamento bruto ele é, olha a palavra que você vai utilizar, ele é pressuposto do princípio da universalidade. Olha a maldade, hein? Certo? Aqui eu tenho certeza que gente boa errou essa questão na prova do TJ Amazonas. Tenho certeza. Pelo decoreba, é aquilo que eu falei para vocês no início da aula. Prova do CESP não se decora, prova do CESP se entende, se aprofunda. Se você vai para a prova do CESP no rame-bola, né, como diz meu amigo Miguel, lá no Cincão de Osório, naquele no conhecimento ali baixo, meu camarada, é ferro. Você vai levar ferro. Com a questão dessa, e o próprio CESP, isso que eu estou falando, o orçamento bruto é pressuposto da universalidade, porque não dá para falar em universalidade orçamentária sem falar do orçamento bruto. Como é que eu vou conhecer todas as receitas se eu colocar em valores líquidos? Não faz o menor sentido. Entende? Então, essa afirmação que o orçamento bruto é pressuposto da universalidade, você vai ver uma questão comigo exatamente com esse texto. Beleza? Então, uma questão muito boa aqui. Muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Mais uma aí, ó. Editor de controle interno, Controladoria de João Pessoa. Para ser considerado princípio orçamentário, a regra deve estar prevista na Constituição. Nem continuo lendo. A gente tem princípio na Lei 4.320, na Lei de Responsabilidade Fiscal, tem princípio doutrinário, tem princípio na Constituição, então não deve ser constitucional, não. Basta ser aceito ou para doutrina ou está previsto em legislação, tá? Próximo aí, ó, técnico de controle interno, CGM, João Pessoa. A lei orçamentária anual não pode conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ok, princípio da exclusividade, artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, de modo que é vedada a autorização de créditos suplementares e operações de crédito nos termos disciplinados em lei. Tá errado o item, né? Esses dois itens aqui não são vedados, tá? Não há vedação, pelo contrário, são exceções ao princípio da exclusividade, questãozinha mole, né? Mais uma aí, ó, ainda mesmo concurso técnico de controle interno. O princípio da unidade orçamentária determina que todas as receitas e todas as despesas de todos os poderes estejam compreendidos no orçamento, né? Gente, quando eu falo todas as receitas e todas as despesas, olhou essa expressão, todas as receitas, todas as despesas, liga o alerta, pô. Isso aqui é universalidade, tá? Universalidade. Não tem nada a ver com unidade orçamentária. Bom? Não viaja. Mais uma prova aí. Auditor de Contas Públicas, TCE Paraíba 2018. A Constituição prevê expressamente o princípio orçamentário. Gente, o único princípio desses que está aí na Constituição é o princípio da exclusividade, lá no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, que é o nosso gabarito, portanto. O princípio da uniformidade também pode aparecer para você, princípio da consistência. Tá? O que quer dizer esse princípio, galera? O princípio da uniformidade ou consistência trata da obrigatoriedade do orçamento seguir um padrão mínimo de um exercício para outro, de modo que eu consiga fazer comparações, principalmente relativas a resultados de um exercício para outro. Então, isso não quer dizer que não possa ser alterado, não é isso. Veja, em 2016 para 2017, tivemos uma grande alteração na classificação da receita pública.
Antigamente tinha até um mnemônico, né? Cores rubras. Categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea, subalínea. Aí mudou. Agora é categoria econômica, origem, espécie, desdobramento para identificação de peculiaridades e tipo. Então, houve uma mudança? Houve. Mas ainda assim, de 2016 para 2017, houve uma manutenção de padrão mínimo, de modo que eu consiga comparar resultados de 2017 com 2016, mesmo alterando, por exemplo, a programação da receita, tá bom? Vamos ver os outros, ó. Orçamento bruto a gente já falou, né? Veda a inclusão de matéria estranha. Princípio da programação, vimos, é a compatibilização do orçamento com os instrumentos de planejamento e orçamento. E o princípio da participação, esse daqui é interessante, é obrigatório para municípios, isso está previsto no Estatuto das Cidades. Estatuto das Cidades, beleza? É condição para aprovação do orçamento a participação popular durante o seu processo de elaboração e discussão, tá? Votação não, mas na discussão pode, né, a população sugerir um monte de mudanças, beleza? Muito bem, pessoal. Então, assim a gente fecha aqui o nosso segundo bloco do curso de questões comentadas do CESP. Próximo bloco a gente continua, não sai daí, já já a gente volta.